Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Mais uma vez eu quero te dizer, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Você que está nos vendo e ouvindo pela internet, seja muito bem-vindo também. E que essa palavra de hoje ela venha fazer profunda mudança no seu coração, em nome de Jesus. Amados, desde segunda-feira eu estou com essa palavra no meu coração e eu busquei incessantemente a Deus, para poder trazer isso para vocês hoje. Tenho orado por cada um de vocês, tenho orado por esta igreja durante as madrugadas, porque pontualmente, todos os dias às 3 horas da manhã, Deus me acorda. Então eu já acordo, já abro o olho e já sei, tá bom, Senhor, vamos orar, vamos. Aí eu começo a falar com o Senhor e levanto o nome de vocês a Deus, pedindo para que o Senhor ele venha fazer algo novo na nossa vida, pedindo ao Senhor que ele venha a transformar o nosso coração. Amém? Então, como eu estava dizendo, estou desde segunda-feira com essa palavra no coração e o título dessa mensagem é Vivendo o Descanso de Deus. Vivendo o Descanso de Deus. E nós vamos estar fazendo a leitura do livro de Hebreus, capítulo 4. Vamos ler os 6 primeiros versos, depois nós vamos pular para o verso de número 9 até o verso de número 11. Hebreus capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, depois do 9 até o 11, tá bom? Você pode acompanhar por aqui também, se você quiser. E nós estamos também enfrentando um desafio maravilhoso, sabe? E qual é esse desafio? Eu não penso numa igreja só para brasileiros, eu penso numa igreja para todo mundo. Então, um desejo do meu coração é que ingleses ou pessoas de língua inglesa venham estar aqui cultuando junto conosco. Amém. Tá? Eu não consigo pensar em uma igreja só para um nicho, no bom sentido, só para brasileiros. E que o Senhor, no bom sentido, que Ele conceda o desejo do meu coração. Amém. Que você esteja orando por isso também, que nós possamos alcançar voz como para o Senhor, em nome de Jesus. Verso de número 1 diz assim: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia. E descansou Deus no 7º dia de todas as suas obras. Verso 5, novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Verso 6, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras. Aí pulo para o verso 9, por favor. Que para mim é a chave e é o coração de tudo que vai ser dito aqui. Verso 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Você pode repetir comigo? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Verso 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. E o verso 11, ele começa com uma palavra muito interessante, já que a gente está falando sobre descanso, que diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Amém? Amém. E que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero começar essa pregação dizendo algo para você, eu tenho certeza que é bastante óbvio, até porque isso aí é notícias de jornais, já há muito tempo.
A questão é a seguinte: se você hoje for à rua e perguntar para os seus conhecidos, os seus colegas de trabalho, colegas de escola, faculdade, seja lá o que for, quais são os maiores problemas da humanidade? É óbvio que muita gente vai dizer fome, guerra, por aí vai. Mas eu tenho certeza que muita gente vai dizer para você depressão. Na verdade, alguns anos atrás, a depressão ela foi diagnosticada como sendo a doença do século. Juntamente com o estresse e com a ansiedade. Todos os três são muito ligados. Estresse, ansiedade e depressão são muito ligados. E sabe, gente, é impressionante porque, por outro lado, nunca a humanidade esteve tão conectada. A gente não sai de casa sem o telefone, né? A gente não sai de casa sem o celular. E é engraçado porque se a gente sai de casa sem o celular, bate aquele nervosismo, né? Tipo, pô, saí sem o celular, cadê ele? Né? E muitas vezes a gente dá meia volta, volta para casa para poder pegar o bendito do celular para poder ir para a rua. Né? A gente está conectado 24 horas por dia, a gente tem acesso a tudo. E nós temos acesso a uma enxurrada de informação. Que, aliás, é dito que nós temos muito mais acesso, ou acesso a muito mais informação do que na verdade a gente precisa. E que isso causa, assim, uma sobrecarga no nosso sistema neurológico, né, mental e por aí vai. Mas o que eu quero dizer para você é que, mesmo estando tão conectado, a humanidade nunca esteve tão distante de paz. Uma palavrinha tão pequenininha, né? A humanidade nunca esteve tão distante da verdadeira paz e descanso. Nós não sabemos, ou muita gente não sabe mais, o que é realmente descansar. O que é realmente ter aquela paz que é associada ao descanso. É interessante que, assim, eu tenho 63 anos. Quando eu era garoto, eu cansei de ler em matérias de jornal ou de revistas aquela questão de no futuro a tecnologia vai liberar o ser humano para que ele possa fazer coisas mais agradáveis ou mais prazerosas ou mais edificantes, como estudar, enfim. Só que hoje é muito mais, hoje é o contrário. A gente tem mais tecnologia, a gente está cercado de tecnologia, a gente tem tecnologia em tudo quanto é canto, mas nós temos mais pressa do que antes. Nós vivemos sobre mais pressão do que antes. E nós vivemos muito mais cansados, ou com muito mais estresse ou cansaço do que a gente vivia antes. E eu não estou considerando aquela situação de, poxa, quando eu era garoto, né, ou quando eu era criança ou adolescente, eu tinha muito menos responsabilidades do que o que eu tenho hoje. Ok, não estou desconsiderando isso, mas mesmo assim, mesmo quem é adolescente ou jovem vive sobre muito mais tensão, ansiedade e pressão do que antes. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa profundamente errada. E aí, no meio disso tudo, qual é a pergunta que surge para nós? Qual é a pergunta que todo mundo deveria se fazer? Realmente, a pergunta é, realmente é possível? É possível o ser humano viver em paz? Com tudo que a gente vê aí, será que é possível realmente o ser humano descansar? Viver esse descanso de Deus e, consequentemente, viver essa paz que vem também de Deus. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. Eu quero ir mais profundamente com você sobre esse assunto, para que você saia daqui hoje totalmente com entendimento do que seja isso. Veja bem, vamos lá, o descanso seria uma necessidade humana, ok. Mas também é um princípio divino. Existe necessidade humana, nossa, muito real, de descansar, mas descanso é um princípio divino. Não é só um conceito espiritual, mas é uma necessidade fisiológica nossa. O ser humano precisa de pausa, ou pausas, ele precisa de descanso. Por quê? Porque senão o corpo, a mente, as nossas emoções, elas não funcionam de forma saudável. Aí você vê, por exemplo, os workaholics que a gente vê por aí, o camarada trabalha 20 horas por dia, 16, 17, 18 horas por dia, e chega para você e diz que não tem nada demais, que ele está bem, mas em algum momento o corpo vai cobrar, a alma vai cobrar, o espírito vai cobrar. Quantas e quantas pessoas não estão aí hoje num leito de hospital com um AVC ou um infarte,
porque simplesmente não respeitaram esses limites, e não só os limites fisiológicos, mas também os limites que Deus impôs para o nosso próprio bem. Deus colocou limites em nós para o nosso próprio bem, para o nosso benefício. Tudo que você lê na Bíblia, na verdade, em relação à relação, o relacionamento de Deus para conosco, é para o nosso bem, é para o nosso bem-estar. Sem falar em coisas óbvias, como, por exemplo, salvação, graça por aí, mas é para o nosso bem-estar. E aí a gente vai mais fundo, quando a gente vê no verso 4 o seguinte: porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que ele fez. E é interessante que essa é a primeira menção de descanso, na verdade aparece em Gênesis, capítulo 2, verso 2 e 3, dizendo assim: e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. É interessante que ele terminou tudo que tinha feito. Depois que ele terminou de fazer tudo que ele havia determinado fazer, ou que ele precisava fazer, ele descansou. Agora, vamos só fazer uma diferenciação aí, que o descansar de Deus aqui é diferente do nosso descansar. E aí quem sabe hebraico vai saber dizer isso melhor do que eu. Mas em hebraico aqui, o verbo, eu não sei pronunciar, não sei se é shavat que se fala. Shavat. Que vem, daí vem Shabat, que é sábado, ou fosse dia do descanso. Veja, Deus ele não descansou por cansaço. Eu preciso deixar isso bem claro para você. Deus não descansou ao sétimo dia porque ele estava cansado. Batalhei muito, Nossa, foi tão cansativo. E aí agora eu vou descansar. Não, preciso que você entenda isso, que ele descansou como um ato de conclusão perfeita e entronização sobre a criação. Ou seja, depois que ele criou tudo e ele viu que tudo era bom, ele, entronizado, ele apreciou, ele observou aquilo que ele havia feito na postura de um rei que se senta no trono para ver aquilo tudo que ele havia concluído, terminado de fazer. Aí nós vemos que esse princípio é reafirmado em Êxodo capítulo 20. Quando nós lemos em Êxodo capítulo 20, os versos 8, 10, dizendo assim: agora é Deus falando para o ser humano, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é sábado do Senhor teu Deus. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Meus amados, nós estamos vendo um princípio espiritual em cima de algo que Deus fez. É uma pista, é um aprendizado, é algo que Deus deixa para nós. Existe um princípio espiritual nisso. Sabe por quê? Porque o ser humano ele foi chamado para descansar, refletindo nisso o padrão de Deus. Eu fico imaginando, se Deus não tivesse descansado no sétimo dia, ia ter muito ser humano dizendo: mas Deus não para de trabalhar, então eu não paro de trabalhar também, Olha, eu estou fazendo igual a Deus, Mas aí Deus ele estabelece um padrão para nós seguirmos que envolve 3 dimensões. É nisso que a gente precisa se fiar. 3 dimensões: confiança, dependência e adoração. Existem essas 3 dimensões no descanso de Deus: confiança, dependência e adoração. Então veja, meus irmãos, o descanso não é só um momento de pausa que todos nós precisamos. Se você é igual a mim, você ama viajar. Eu amo viajar. Quer me deixar feliz? Me coloca para viajar. Eu amo viajar, sabe? Mas descansar não é só isso. Descansar é um estilo de vida espiritual. Quando você descansa, você está sendo espiritual, dentro do padrão de Deus. E aí é como eu falei antes. Isso vai contra a mentalidade de muita gente que hoje em dia, que talvez você conheça, que diz assim: olha, não dá para trabalhar, não dá para parar de trabalhar agora não. Não dá não.
Porque eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Eu preciso ter mais. Eu preciso comprar aquela casa. Já tem duas, né? Eu preciso comprar aquela casa. Nós vimos tanto isso, não foi? Nós vimos tanto isso ao longo desses últimos anos. Não, eu preciso comprar aquele. Não, o cara tem um Mercedes-Benz 0, ou então uma BMW 0, mas ele precisa comprar outro. Ele precisa de mais. A pessoa está sempre enxergando mais. Preciso de mais. Quero ter mais. E o descanso de Deus, ele vai contra isso, porque, de novo, confiança, dependência e adoração. Ou pessoas que falam e aí entra em choque direto. Olha, se eu não fizer, se eu não trabalhar, se eu parar agora, vai faltar. E aí essa frase, vai faltar, ela é muito comum. Ela é muito comum, inclusive entre nós. Entre nós. Eu vou estar entrando num outro lugar, num outro nível aqui, mas eu quero que você preste atenção nisso. Nós, quantas vezes nós, lá no íntimo, que talvez a gente não tenha, não admita muito, enfim. A gente lá no íntimo, a gente diz, se eu parar agora, vai faltar. Vai faltar. Não vou ter comida, não vou ter dinheiro para pagar as contas, eu não vou conseguir pagar aquela prestação. Quantos de nós não estamos envolvidos nessa roda viva? Inclusive você que está nos vendo e ouvindo pela internet. Quantos de vocês não estão envolvidos nessa roda viva? Não pode parar, não pode parar. Mas aí nós vamos entrar, sabe o quê? Num outro contexto que é o esforço, que nós lemos isso. Esforço para entrar no descanso. O que a princípio parece não é que não tem sentido, né? Quer dizer, eu preciso descansar, eu preciso me esforçar para descansar. Parece que, né, eu tenho que ficar sentado dizendo assim, né? Eu vou descansar, né? Não, eu vou descansar, né? Quando na verdade não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Você vai aprender hoje aqui, você vai sair daqui com essa resposta. Sabe, gente, é óbvio, entrar no descanso de Deus não é automático. Nós não somos máquina. Não somos máquina. E muitas vezes, como eu disse antes, nós estamos num ritmo tão violento que é difícil parar. É difícil dar aquela desclicada na nossa cabeça para a gente poder simplesmente relaxar. E quando às vezes a gente tenta relaxar, começa a vir milhões de pensamentos na nossa cabeça daquilo que a gente precisa fazer. Então, eu preciso que você entenda que o descanso de Deus, ele não é automático, mas ele precisa de uma resposta ativa do ser humano. O ser humano, ele precisa corresponder a essa iniciativa de descansar de Deus. Por isso que no verso 11 está escrito o quê? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Mas que sentido tem isso? Esforçar para entrar no descanso, para que ninguém caia seguindo um modelo de desobediência. O que significa isso, gente? Eu dei uma pista para vocês antes, quando eu disse, tem gente que entra nessa roda viva porque pensa, vai faltar. Ok? Dei outra pista quando eu falei sobre confiança. Agora vamos lá. Quando ele fala esforcemo-nos, no original, ele quer dizer o que? Empenhar-se diligentemente. Quer dizer, agir com zelo e seriedade, que significa também viver com intencionalidade e prioridade. Tudo isso numa palavrinha só, esforçar-nos. Não se trata só de esforço físico, porque esforço físico a gente pode fazer. Tem gente que relaxa ou se distrai indo para uma academia, o que é excelente. Fazendo exercício, se gastando energia, o que é fantástico, é maravilhoso. Não sou contra isso. Mas o fato é que a gente está falando de uma postura espiritual, mas também uma postura na nossa mente. Por isso que no Salmo 42, verso 5, o salmista Davi diz assim, Davi falando consigo mesmo, Davi falando para a sua própria alma. Nós estamos vendo nesse exato momento um diálogo de Davi com Davi. O que ele está dizendo? Porque está abatida, ó minha alma. Ou seja, a alma de Davi estava abatida. A alma de Davi estava ansiosa. A alma de Davi estava pesada.
E aí ele chega a ele mesmo, para ele mesmo, e ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E eu digo para você que foi que semana passada eu estava muito perturbado. Eu estava muito perturbado. Sim, nesse sentido, minha alma estava muito perturbada. Estava muito, triste, abatida, pesada. Eu estava no espírito desse Salmo 42. Só que aí o próprio Davi, ele responde essa pergunta dizendo para ele mesmo que espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a ele o meu auxílio e Deus meu. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Alma, por que você está tão agitada? Por que você está tão abatida? Você tem motivo para estar assim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Amém? Aí no Salmo 94, verso 19, ele fala algo também. Aliás, eu amo ler os Salmos, porque os Salmos são, além de serem melodias, né, também eles são, na verdade, uma expressão da nossa alma. Então tem vezes que eu estou lá no meu quarto, eu pego a minha Bíblia e vou direto para os Salmos. Porque os Salmos falam aquilo que está escrito na minha alma. Tá? Eu gosto muito dos Salmos. Aliás, eu amo Davi, a Adriana sabe muito bem disso. Então, eu queria pôr o nome do meu filho de Davi, ela quis Tiago, né? E ela venceu. Ok. Então ainda é Tiago. Mas no Salmo 94, 19, o que diz? Quando a ansiedade já me dominava no íntimo. Vou repetir. Quando a ansiedade já me dominava, quando ela já estava lá. Quando ela já tinha feito ninho dentro de mim, quando ela já estava dentro do meu coração, perturbando a minha alma, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Trouxe alívio. Por isso que eu falo que a questão do esforçarmos, por isso que eu falo que a questão de nós entrarmos no descanso de Deus é um esforçarmos a partir do momento em que eu assumo uma postura espiritual e mental. Eu digo para mim mesmo, por que está abatida a minha alma? Por que você está tão triste? Por que você está tão pesada? Por que você está tendo essa sobrecarga de pensamentos negativos, um atrás do outro? Por que você só está se lembrando de coisas ruins? Por que você só está se lembrando de coisas do passado que te afetaram, que te fizeram mal, ou momentos em que você fez mal a outras pessoas, enfim? Por que você só está assim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aí nessas horas eu tenho que me lembrar que salvação não é por mérito. Eu tenho que me lembrar que salvação é por graça. Nada do que eu faço irá jamais comprar a graça de Deus. Nada. E nisso eu encontro perdão. Quando eu entendo que nada do que eu faço, ou nada do que eu fiz, ou nada do que eu fizer, jamais vai comprar a graça de Deus. Que não é por mérito, é porque Deus decidiu fazer. Isso chama-se graça. Aí eu encontro paz. Aí eu vejo e digo, o Rogério de antes não interessa. Aí a gente lembra daquele outro texto bíblico, né, que fala, olha, não te lembres dos dias passados. Eis que eu estou fazendo coisas novas, vocês não estão vendo. Não é? Não te lembre das coisas do passado, porque a graça já me alcançou. A graça já me alcançou. Eu não preciso ter um peso nos meus ombros, como aquele conto famoso, o Peregrino, né? Em que o peregrino anda em direção à cidade celestial com aquele fardo enorme nas costas, aquele saco enorme nas costas. E aí tem todo aquele desenvolvimento, até aquele largo fardo, né? Amados, esse esforço de Deus, essa postura, por outro lado, entenda uma coisa, ela vai contra, sabe o quê? Ela confronta, sabe o quê? A minha vontade de controlar a minha própria vida. Você não consegue descansar em Deus se você quer controlar a sua própria vida. Esse esforço de eu entregar tudo para Deus, de eu viver o descanso de Deus, vai contra a ansiedade diante do tempo de Deus.
Isso sempre foi uma coisa que, né, graças a Deus eu estou melhor, eu aprendi a lidar melhor com isso. Mas o tempo de Deus, não sendo o nosso tempo, muitas vezes traz para nós um peso de ansiedade, um peso de estresse tremendo. E sabe, quando a gente aprende a viver o descanso de Deus, eu entendo que eu não preciso estar ansioso pelo tempo de Deus, porque Deus, Ele controla tudo. Eu posso saber que se eu não tenho o que eu estou pedindo para Deus agora, ou se Ele ainda não respondeu o que eu estou pedindo para Ele agora, porque Ele tem o seu tempo e o tempo dele não é o meu. Mas uma coisa é certa. Não tem texto na Bíblia que fala o dia que se chama hoje, né? Não é isso? O dia que se chama hoje. Para Deus é sempre hoje. Para Deus é sempre hoje. Porque quando Ele manda a resposta que nós estamos precisando, é o hoje. É hoje. Agora, exato. Exatamente. Então, em Deus, nós podemos descansar, inclusive, sobre o tempo. E como eu falei, eu tenho 63 anos, não sou mais um cara novo. Tem muita coisa que eu gostaria da parte de Deus vindo acontecer. Mas eu posso descansar, sabendo que Deus tem tudo no seu controle, não importa. Sabe quando a Bíblia fala, mesmo que essa tenda daqui, ela se desgaste, né? Enfim, Deus tem tudo sob controle. E também quero dizer para você que esse esforço, essa postura espiritual e mental, ela vai contra a depressão que tenta paralisar a alma. Eu já tive depressão. Já tive momentos de depressão feios, em que o que eu queria fazer era me chegar assim num cantinho. Só quem teve depressão que sabe isso, mas sabe quando você tem vontade de ir na tua casa, ir para aquele canto dali, se sentar, se agachar e ficar ali agachado no escuro, porque a tua alma está assim, a tua alma está pressionada, né? Tua alma está tão triste, ela está tão pesadamente triste que ela avança para um outro estágio, que é o que a gente chama de depressão. Mas sabe, essa depressão que paralisa a alma, ela tem uma solução. Ela tem uma solução, que é quando nós descansamos em Deus. Quando nós assumimos a postura de Davi aqui, porque estás abatida, minha alma. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Só que, gente, eu quero falar mais uma coisa com você. Eu vou entrar um pouquinho no espectro disso que a gente chama hoje em dia de ansiedade. Amados, você precisa entender, e isso é sério demais, que quando nós somos inundados ou quando nós somos alcançados pela ansiedade, ansiedade é um sinal de falta de confiança em Deus. Ansiedade, eu preciso que você entenda isso, é uma expressão de falta de confiança em Deus. É um dos sinais talvez mais claros de falta de confiança em Deus, é a ansiedade. Agora, pelo amor de Deus, eu sei, nós somos seres humanos, somos falhos. A Bíblia fala que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, o que eu estou falando aqui, eu não estou exigindo de você uma perfeição, não é nada disso. Mas se você sair daqui entendendo isso, você vai ter ferramentas para você poder justamente ir contra isso. Amém, gente? Por quê? Porque ansiedade, que depois, né, acaba com consequência a depressão, ela nos paralisa. A ansiedade, ela nos paralisa. Ela faz com que a gente tenha medo de situações que podem nem mesmo acontecer. Quem aqui já foi alvo de ansiedade sabe que você começa a temer coisas. Cara, desculpa, você nem sabe se vai acontecer. Você não tem noção se que vai acontecer, mas você está com medo. Você está ansioso. Mas quando a ansiedade nos domina, sabe o que é que na prática a gente está dizendo, gente? E aí com tristeza eu falo. Deus não está no controle suficiente para me guiar. Eu não estou dizendo que você, a gente não creia em Deus. Eu não estou dizendo isso. Mas chega lá naquele lugar, naquele nicho, naquele local da minha alma em que eu não confio tanto assim que Deus ele possa me guiar. A situação, você que escolhe. Pode ser em relação à doença, saúde, dinheiro, enfim, relacionamento, mas aquele lugarzinho dali que você precisa entender que ali
você precisa que a graça de Deus alcance ali naquele lugar. Ali, naquele nicho, naquele cantinho da sua alma que você às vezes nem está percebendo, mas que está afetando grandemente a sua vida. Porque ali mora uma raiz de ansiedade. Aí nós vemos por isso no verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, ou seja, a nós foram anunciadas as boas novas de salvação, da graça, da glória de Deus, como se deu com eles, no caso está falando dos judeus, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram, ou seja, pessoas podem ouvir a palavra de Deus e isso não surtir efeito na vida deles. Já que nós estamos falando de descanso, já que nós entramos em ansiedade, pessoas dentro da igreja podem estar sendo devoradas pela ansiedade, sabe por quê? Porque embora ouçam a palavra, ou estejam ouvindo a palavra, o ouvir a palavra não foi acompanhado de fé naquele que providenciou a palavra, que foi Deus. Silêncio dominical, já percebeu? Silêncio dominical, a gente ouve até aquele grilinho fazendo cri, cri. Hein? É o relógio? Nossa, então o aparelho aqui está funcionando. Amados, a ansiedade, como eu falei, ela está ligada diretamente à falta de fé prática. Ou seja, descanso em Deus e ansiedade não coexistem. Confiar em Deus e viver em pânico são caminhos opostos. Embora eu admita, nós como seres humanos passamos por momentos assim, mas não é por isso que nós devemos viver assim. Charles Spurgeon, um príncipe dos pregadores, ele tinha depressão crônica. E houveram momentos em que ele, no púlpito da igreja, ele teve ataques de depressão, que precisaram ir lá tirar ele e, com muito carinho, tirar ele do púlpito, porque ele tinha tido um ataque de depressão ali. Ou seja, existem enormes fatores, mas isso não quer dizer que a gente precisa viver dependendo desses fatores ou dentro desses fatores, sabe? Descansar em Deus não é opcional, é uma ordenança espiritual. Deus disse para você desde Gênesis, quando ele falou, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. 7º descansou, por isso abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, existe uma ordenança espiritual para mim e você, para nós descansarmos. E a ansiedade, ela nasce exatamente quando esse descanso é quebrado. Quando esse descanso de Deus é quebrado, a ansiedade, ela nasce. Sabe, gente, obedecer e descansar caminham juntos, porque ambos exigem abrir mão da independência. Nós falamos isso agora há pouco. Obedecer e descansar caminham juntos, porque ambos exigem abandonar o controle da nossa própria vida. Torno a dizer, quem quer controlar a sua própria vida não consegue viver o descanso de Deus. E obedecer e descansar caminham juntos, porque aí eu aprendo a confiar na direção divina. Vocês têm um Deus que deseja profundamente guiar você todos os dias da sua vida, em cada situação, em cada aspecto da tua vida. Não há nada na tua vida ou na minha que Deus considere sem importância. Todos os aspectos da sua vida, por mais até que você e eu a gente considere pequenininho, para Deus tem importância. Para Deus tem importância. E Ele quer agir ali como ali. Ele quer agir no mínimo, no pequenininho, como quer agir no grande. Às vezes a gente pensa que Deus só quer fazer coisas grandes por nós, tremendas, sensacionais, mas a verdade é que Deus quer nos dar paz. Paz. Olha que palavrinha pequenininha, paz. Deus quer nos dar descanso, independente das circunstâncias. Agora, nós estamos já caminhando para o final. Eu quero falar para você sobre o descanso como destino do povo de Deus. Você, povo de Deus, você foi criado para participar desse descanso. Se você rendeu o seu coração a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então você foi criado, ou talvez eu possa dizer recriado, quando você se rendeu ao Senhor e a nova criatura, para participar desse descanso. Por isso que no verso 9, olha,
Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Não interessa o momento que você está vivendo. Não interessam as dificuldades que você está vivendo. Não interessam as pressões que você está sofrendo. Sabe quando a Bíblia fala sobre a paz que excede todo o entendimento? A paz que excede todo o entendimento nos traz paz em momentos em que você normalmente seria incapaz de ter paz. E nisso você vive a paz, você vive o descanso de Deus. Quantas vezes ao longo da nossa vida, né? Eu já casado com a Adriane, que eu olhei e disse assim, meu Deus, a situação tá feia. Né? Tá feia. Mas eu estou em paz e eu não sei porquê. Na verdade eu sei porquê. Porque essa paz que eu estou sentindo agora não é porque as circunstâncias estão boas ou porque é uma paz própria, é minha interna, não. É porque Deus depositou essa paz em mim. Então é possível você viver esse repouso, esse descanso. Porque Deus, Ele deu para o seu povo o descanso. E aí no verso 10 está aqui, porque aquele que entrou no descanso de Deus, olha só, aquele que entrou. Nós falamos daqueles que não entram ou não entraram, agora nós estamos falando daquele que entrou. No descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Deus descansou do que ele tinha feito, você descansa do que você faz. Existe um repouso para você, meu irmão, minha irmã. Existe um repouso para você. Há um descanso prometido, permanente, que Deus deseja compartilhar com o seu povo. E todas as vezes que você se sentir pressionado, se lembre do que está escrito em Isaías 43, verso 2. Quando passardes pelas águas, ou seja, quando você sentir que algo quer afogar você, submergir você, eu serei contigo. Quando pelos rios caudalosos tentando te levar junto, né, as situações da vida, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passardes pelo fogo da tribulação, quando passardes pelo fogo da provação, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu serei contigo. Eu serei contigo. Todas as vezes que você for tentado ou estiver sob pressão em demasia, porque acontece, lembre-se disso. O Senhor está comigo. Ou como eu tive a gloriosa experiência de falar 2, 3 domingos atrás, El Roi, o Deus que me vê. Deus é o Deus que me enxerga. Amém? Ele é o Deus que me enxerga. Ele é o Deus que te enxerga. Ele é o Deus que diz, eu serei contigo. Amém? E assim, falando só rapidinho aqui, esse texto de Isaías 43, ele não foi escrito num momento de tranquilidade. Não foi. Aliás, muitos textos da Bíblia, quando Deus fala, né? Não é verdade? Muitos textos da Bíblia, quando Deus fala, olha, eu estou contigo, eu vou fazer isso, olha, eu vou trazer você de volta nas asas do vento. São momentos de desastre nacional. Momentos de êxodo, né? Sabe? E que Deus chega e fala, não, olha, eu vou trazer você nas asas do vento. E ele fez isso. Né? Israel, 1948. 1948. Em que ele trouxe o povo judeu nas asas do vento para desembarcar em Israel. Aliás, ele tem um louvor falando sobre isso que é lindo, que eu não consigo ouvir sem começar a chorar, porque ele é lindo demais. Falando um texto bíblico mostrando cenas da diáspora judia, né, o povo judeu voltando para Israel. É lindo demais. Esse texto foi escrito no contexto do exílio babilônico, ou seja, ele já estava em curso ou prestes a acontecer. Então, meus irmãos, quando Isaías escreveu isso, inspirado por Deus, ele estava escrevendo num tempo de medo, de incerteza e ansiedade nacional. Mesmo assim, Deus declara, olha, eu estou contigo. Quando você sair daqui e caminhar pelas águas, Deus vai com você.
Quando você sair daqui e passar por uma situação difícil durante a semana, Deus está contigo. Quando você sair daqui hoje, você estiver, sei lá, andando pela rua e acontecer alguma situação que te envolver, Deus está contigo. Quando você estiver no trabalho, quando você estiver no colégio, faculdade, seja lá o que for, e acontecerem situações ruins, quando você tiver um problema em família, seja lá o que for, Deus está contigo. Deus é o Deus que te enxerga. É o Deus que te vê. Amém, gente? E aí, para a gente ir terminando mesmo, verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Isso não é uma sugestão. Isso não é, quem sabe, ele está dizendo, resta um repouso para o povo de Deus. Ele está dizendo, ele está afirmando, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para você que está aqui conosco. Resta um repouso para você que está nos vendo e ouvindo pela internet. E eu quero realmente terminar dizendo o seguinte, descansar em Deus é confiar que Ele continua no controle. Continua no controle. Mesmo quando nós não entendemos tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Talvez você, possa virar para mim, para você mesma, ou você mesmo disser assim, mas a minha vida está um terremoto, está um furacão, eu não entendo nada, eu não entendo por que isso está acontecendo. E a gente às vezes fala isso. Mesmo nesses momentos, Deus está contigo. Mesmo nesses momentos, Deus está contigo no barco. Mesmo que ele esteja em silêncio, Jesus estava lá dormindo no barco, e a tempestade vindo, molhando, entrando água no barco, Jesus estava lá. E o que é importante não é que ele estava falando, o que é importante é que ele estava lá. O que é importante é que Jesus estava lá. Ele estava lá, estava no barco. Aí os discípulos, num momento de ansiedade, mestre, não te importas que nos afoguemos? Ele deve ter olhado assim, meu Deus, vocês não aprenderam nada. Acalma-te. Vento, cessa a sua força. Porque Jesus estava no barco. Jesus está no barco da sua vida, Jesus está com você. Então, resta um repouso para o povo de Deus. Mesmo que você não entenda nada do que está acontecendo contigo hoje. Mesmo assim, Deus tem um repouso para você. Só crê, só confia, só se largue nas mãos dele. Senão eu vou estar arriscado a repetir tudo que eu falei aqui. Então, se largue nas mãos do Senhor. Largue a sua vida nas mãos do Senhor. Abandone a sua vida nas mãos do Senhor. Deixe que Ele cuide de cada aspecto da sua vida, do menor até o maior. Porque Ele está com você, Ele é o Deus que te enxerga.